a sua opinião sobre quais expectativas em relação a esses 6 aparelhos apreendidos com Daniel Vorcaro, porque Brasília está muito quente hoje, o clima está bem quente de fato, de temperatura, mas eu acho que ela está espelhando exatamente essa apreensão dos bambambãs da cidade em relação a esses aparelhos, né? Boa tarde, Rafa. Boa tarde aos telespectadores. Certamente, Rafa. Certamente, Brasília vive dias de apreensão. Com toda certeza, a Polícia Federal tem instrumentos necessários para conseguir, né, adentrar tanto no celular do Daniel Vorcaro, que foi apreendido, quanto nos HDs e nos computadores que foram apreendidos também. Então, a questão de tempo para a Polícia Federal é revelar, né, exatamente qual que é o grau, né, de penetração que o Daniel Vorcaro tem na política e tem nas instituições no Brasil. Então eu vejo, Rafa, que é questão de tempo, né? A Polícia Federal, bom lembrar, que tem tecnologia, né, tem instrumento, tem convênio com Israel, por exemplo, né, contratou um software de Israel que consegue pegar informação, né, e conseguir entrar no celular por meio de senha, né, buscar informação, inclusive, relacionada com áudio que foi, inclusive, apagado, né? Ou seja, a tecnologia que a Polícia Federal tem à disposição é muito grande e é questão de tempo, né? Questão de dias, semanas, para, de fato, conseguir mais documentação e mais documento sobre o poder do Daniel Vorcaro. Agora, uma das coisas que sinto um pouco frustrado, né, é em relação aos depoimentos que estão sendo colhidos pela Polícia Federal, né? Somente um diretor do Banco Master resolveu, né, falar para a Polícia Federal. Os outros, até o momento, ficaram em silêncio, o que mostra claramente que tem alguma coisa estranha, né, relacionada com esses depoimentos todos dos diretores do Banco Master. Então, Brasília vive dias de apreensão em relação ao Banco Master, em relação à revelação de documentos, dos depoimentos que a Polícia Federal, sem sombra de dúvida, irá alcançar. Algumas decisões do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Master no STF, foram consideradas controversas, principalmente no que toca à atuação da Polícia Federal, né, nessas pistas, nessas provas. Você acredita que isso pode ter atrapalhado, de fato, o trabalho da Polícia Federal? Porque, como você deixou claro, a tecnologia existe. A gente sabe, inclusive, o quão a Polícia Federal brasileira tem uma atuação brilhante quando se trata de investigações, mas você acredita que essas decisões tão controversas de Toffoli podem ter atrapalhado um pouco as investigações? Sem sombra de dúvida, né? O Toffoli parece que age para atrapalhar a investigação da Polícia Federal. Quando ele determina um prazo determinado, né, para que a Polícia Federal colha os depoimentos, mostra claramente um absurdo, né? Porque a investigação tem seu tempo, Rafa. A investigação tem seu tempo, tem seu momento. Você não pode obrigar a Polícia Federal a finalizar determinado ato, né, com prazo que você tira da tua cabeça, né? Pelo contrário, às vezes a Polícia Federal tem necessidade de colher outros depoimentos em outros momentos, né? Então, só para você ver, então, o fato do Toffoli ter dado um prazo certo para a Polícia Federal terminar as oitivas, né, e os depoimentos dos investigados é um absurdo, né? O que mostra, na minha opinião, que o Toffoli, né, e as instituições, né, infelizmente, estão querendo proteger o Daniel Vorcaro e o Banco Master. E aí você vê, né, esse foi só um ato, né? Quando você vê, por exemplo, que o Toffoli, em muitos momentos, né, na verdade, todos os momentos, resolve colocar toda a investigação em sigilo, né, é outro absurdo, né? Até porque a regra da República é sempre a publicidade, né? Então, e outra coisa também, né? Eu falo aqui agora, colocando em xeque a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação ao Banco Master, um dos motivos é que a gente não tem todas as informações possíveis. Então, Rafa, uma das formas das instituições, o STF, se defender em relação à conjecturação, em relação à acusação de que eles teriam agido para proteger o Banco Master, é dar publicidade aos atos, né? A população merece saber o que acontece com o Banco Master, o que está sendo investigado em relação ao Banco Master, quem são os políticos envolvidos em relação ao Banco Master, qual que é a rede de contato do Daniel Vorcaro, quais são os políticos, juízes, promotores, até onde vai o grau de influência do Daniel Vorcaro. Tudo isso
tudo isso, na minha opinião, tem que ser publicizado para todos terem acesso. Claro, eu falo isso sabendo de antemão que tem situações e tem atos que o sigilo é necessário até para poder concretizar uma investigação, né? Mas tudo está em sigilo, não tem nada que dá para ser publicizado, né? E outro ponto final que eu queria colocar aqui, que mostra claramente o erro do Toffoli, é exatamente tirar da primeira instância a investigação do Banco Master. Sem sombra de dúvida, Daniel Avocado não tem foro privilegiado, Banco Master não tem foro privilegiado, os diretores do Banco Master não têm foro privilegiado, vários investigados não têm foro privilegiado. Então, por que o Toffoli resolveu avocar para o Supremo Tribunal Federal o processo do Banco Master? Porque tem deputados e políticos envolvidos, destaca da primeira instância esses deputados, esses políticos envolvidos, e aí sim tramita no Supremo Tribunal Federal. Em relação aos outros assuntos todos, e todos os atos todos, deveria estar na primeira instância. Então você vê claramente, Rafa, que o Toffoli erra a todo momento quando o assunto é o Banco Master.